A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Desde já, você que ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se, isso me ajuda muito a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas, porque você se inscrevendo, o meu canal cresce aqui no YouTube e assim passa a ter também mais visibilidade. Outra coisa que me ajuda muito é se você curtir e compartilhar esse vídeo. Isso mesmo, compartilhe, curta este vídeo. Assim você me ajuda, volto a dizer, a crescer aqui no YouTube e assim alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1, pois essa é uma playlist onde em um ano você vai ler comigo toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Para isso, você pode acessar a descrição, você vai ter o link da playlist, como também aqui nos cards também haverá o link da playlist para que você possa acessar e assim então ter desde o vídeo de número 1. Uma coisa rapidinha antes de irmos para a leitura, alguns vídeos atrás eu comentei aqui que estavam mudando a tradução da Bíblia para uma tradução mais simples e pedi para que vocês comentassem embaixo se haviam gostado ou não da mudança. Ninguém comentou, então eu acredito que para a maioria, pelo menos, não deve ter feito diferença. Então, como uma irmã me procurou na igreja que a mudança para ela foi ruim, porque a Bíblia que ela usa para ler estava igual à primeira tradução que eu usava, então a partir de hoje eu volto à primeira tradução que eu comecei a fazer esse plano de leitura, tá? Vou voltar para a tradução inicial, já que foi a única pessoa que veio reportar se tinha favorecido ou desfavorecido. Como a desfavoreceu, e o meu intento aqui é fazer com que vocês possam conhecer a cada dia mais e mais a palavra, é facilitar para vocês o acesso à palavra, então eu volto à primeira tradução. Né? Vamos então orar e depois partirmos para o vídeo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é hora de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos aqui para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia, para conhecermos mais e mais da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abra, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos absorver a Tua Palavra e praticá-la dia a dia, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes hábeis da Tua Palavra. Abençoe também, eu te peço, Senhor, a vida de cada pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como cada casa e cada família representada neste momento de oração. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a leitura de hoje. Hoje nós vamos ler aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 6 e o capítulo 7, e também vamos ler o Salmo de número 136. Né? Vamos então à leitura. Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo
de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu. E disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão, de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que os teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo, a Davi. Mas, verdadeiramente, habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu, então, desde os céus e age, e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e aos seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel,
ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e da chuva sobre a tua terra, que desce ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou lagartas, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo ele orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, e a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Que oração belíssima, hein? De Salomão. Linda a oração de Salomão. Eu sei que parte dela nós lemos ontem, pois, como falei a você já, o livro dos Reis e o livro das Crônicas contam por visões diferentes a mesma história. Então lemos parte dela ontem e aqui vimos alguns pequenos trechos que não vimos ontem. Porém, o mais importante vem agora, que é a resposta de Deus. O que aconteceu depois desta oração? Veja comigo, porque o tempo todo que Salomão ora, pedindo para Deus ouvir a oração do povo, ele sempre une essa oração a um sentimento. Qual o sentimento? Arrependimento. Então,
sempre Salomão mostra que o mal viria pelo povo ter pecado e que a oração seria respondida pelo povo se arrepender. Então essas coisas têm que andar juntas, a oração e um coração arrependido, né? Mas vamos ver o que aconteceu e vamos também ver a resposta de Deus. Veja comigo. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito. E ao 8º dia celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo de Israel. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja só a resposta de Deus. Salomão, ele vai pedir a Deus que diante do arrependimento do povo, Deus ouvisse a oração, perdoasse o povo e assim os sarasse. E Deus está dizendo: eu vou fazer isso. Qual a condição que o meu povo tem que fazer? Deus diz aqui, vamos ler de novo? Olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. O que é se humilhar? É reconhecer a sua pequenez, que não é nada sem Deus. Reconhecer que precisa, que necessita de Deus. Aí ele diz: se humilhar e orar e buscar a minha face. Veja que orar simplesmente, fazer uma oração não é o suficiente. Ao buscar a face do Senhor,
há a intensidade na oração, se humilhar, rasgar o coração diante do Senhor, buscar a face do Senhor e o mais importante, ele diz, e o que? Se converter de seus maus caminhos, ou seja, se arrepender dos seus pecados, deixar o seu pecado. Aí vem a promessa. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Veja então que verdadeiramente Deus não habitava no templo, como ainda hoje Deus não habita nos templos. O templo é um lugar de congregação, um lugar de oração, um lugar de culto ao Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre o templo, os ouvidos dele estão atentos à oração feita naquele lugar, porque foi um lugar consagrado a Deus. Nosso ministério, por exemplo, alugamos aqui a loja, né, o lugar onde estamos. Primeiro alugamos o primeiro andar, depois alugamos a parte térrea, e hoje estamos com o térreo e o primeiro lugar e o primeiro andar alugado, e oramos consagrando esse lugar, esse edifício, digamos assim, que é térreo e primeiro andar, como casa do Senhor, como casa de oração. Então, os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão postos sobre esse lugar. Não quer dizer que Deus habite aqui dentro do templo, mas quando nos reunimos em nome dele aqui no templo, ele se faz presente, cumprindo o que Jesus falou, que onde houvessem dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele também estaria presente. Amém? Então veja a importância do templo nesta característica de congregação, de aprendizado da palavra e de união em oração, no lugar onde Deus está com seus olhos e os seus ouvidos. Vamos continuar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Deixa eu só te explicar aqui. O que é esse mote? Aqui o que ele está querendo dizer é que faria com que a casa se tornasse alvo de zombaria, ou seja, ela seria desprezada se o povo desobedecesse a Deus. Infelizmente, isso acontece muito hoje, por causa do grande número de cristãos, né, dos evangélicos da vida, que não andam conforme a vontade de Deus como deve ser feito. Hoje em dia se perdeu muito o valor que tem uma casa de oração, a casa de Deus. Alguns têm temor, mas muitos zombam, caçoam, porque já não vem mais nenhum respeito na igreja, na casa de Deus. Volte comigo. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém, amados? Então foi aí
bem respondida a oração de Salomão. E, resumindo e sendo bem claro, se o povo honrasse a Deus, Deus os honraria, os ouviria, os perdoaria, os sararia, os abençoaria. Mas se o povo o deixasse, se o povo o abandonasse, ele também viraria as costas para o seu povo. E é assim que funciona, ainda hoje, porque você vê pelo filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Muitas pessoas confundem a ovelha perdida com o filho pródigo. Uma coisa é a pessoa ser uma ovelha perdida, outra coisa é ser um filho pródigo. O que é uma ovelha perdida? O nome já diz, está perdida. Ela se perdeu, ficou sozinha, perdida, e não sabe o caminho de volta. Então, o pastor precisa ir em busca dela para encontrá-la e trazê-la de volta para o rebanho. Mas o filho pródigo não. O filho pródigo escolheu sair da casa do pai. Foi embora, gastou tudo que tinha. Eu te pergunto, na parábola do filho pródigo, o pai vai em busca do filho? Não, não vai. Por que não? Porque foi o filho que foi embora. O filho agora que reconheça que está errado. Ele sabe o caminho de volta para casa. Ele que volte, se humilhe diante do Pai, se converta, se arrependa, e aí estará de volta, será aceito novamente na presença do Pai. Mas não podemos confundir. Tem muita gente que se afasta de Deus, se afasta de Cristo, aí fica em casa assim, dizendo: ah, o meu pastor nem veio aqui atrás de mim. Ah, porque ninguém da igreja veio atrás de mim. Peraí, você é ovelha perdida ou você é filho pródigo? Você sabe o caminho da igreja ou não sabe? Sim ou não? Você sabe o caminho até Deus? Sim ou não? Você sabe o caminho até Jesus? Sim ou não? Se você sabe o caminho para Deus, se você sabe o caminho até Jesus, se você sabe o caminho da igreja, você não é ovelha perdida, você é filho pródigo. Você tem que reconhecer o teu erro de ter se afastado e retornar para a casa do Pai. Amém? Vamos agora ler o Salmo 136, que é um salmo de autor desconhecido. Leia comigo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. Que tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. Que nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre.
que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Amém, amados? É isso aí. Tudo que Deus faz, devemos louvá-lo por isso. E por que ele faz essas grandes coisas? Porque a sua benignidade é para sempre. Amém, amados? Então, é isso aí. Vamos ficando com mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Amanhã retornamos para mais um dia de leitura. Não esqueça, você que ainda não compartilhou, compartilhe esse vídeo, curta também. Tudo isso me ajuda a crescer aqui na plataforma, como eu já falei, e alcançar mais pessoas. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se também. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então, é isso aí. Forte abraço, até amanhã, paz o Senhor e viva Jesus!